Olá, eu sou Felipe Zerbes. É um prazer participar mais uma vez do Simpósio de Câncer de Mama do Distrito Federal. Quero parabenizar a comissão organizadora e científica do evento. Me foi solicitado hoje para participar da sessão de contraponto, falar contra o esvaziamento axilar em pacientes que apresentam micrometástase ou célula tumoral isolada no sentinela pós-quimioterapia neoadjuvante. Eu vou ter o prazer de debater com meu amigo Eduardo Millen. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Como todos vocês sabem, nós temos uma evidência bem larga de quando a gente pode preservar a axila ou quando a gente necessita esvaziar a axila no cenário da cirurgia upfront. Porém, falta uma evidência robusta no cenário da quimioterapia neoadjuvante quando eu tenho um linfonodo sentinela positivo. Essa evidência ela vai chegar daqui a alguns anos, graças ao estudo do Alliance, que é coordenado pela doutora Judy Bogue. O Alliance está randomizando, ou randomizou, já está em fase de acompanhamento, pacientes com sentinela positivo pós-quimionel, para fazer cirurgia mais radioterapia versus somente radioterapia. O problema é que os resultados vão chegar somente em janeiro de 2024, então ainda falta um tempinho para a gente ter esses resultados. Por isso, por essa falta de estudos, que os principais guidelines ainda sugerem esvaziamento radical no cenário de um linfonodo sentinela positivo pós-quimioterapia neoadjuvante. Sangallen ainda dá uma abertura aqui para radioterapia axilar, mas como preferência eles fazem esvaziamento axilar. O problema é que esses mesmos guidelines recomendam a radioterapia regional, ou seja, radioterapia na axila independente do tipo de cirurgia realizada. Então, hoje em dia, se uma paciente tem sentinela positiva pós-quimionel, o que o guideline me recomenda é esvaziar mais irradiar. Vocês sabem que isso aumenta muito o risco de linfedema para as nossas pacientes. Será que no cenário com uma doença microscópica, até 2 milímetros somente, eu não tenho a opção de eventualmente não fazer nada ou trocar a cirurgia mais radioterapia somente por radioterapia? Vamos começar falando de célula tumoral isolada. Cirurgia upfront, célula tumoral isolada é considerado axila negativa. Mas hoje em dia, pós-quimionel, a recomendação é que se eu tenho célula tumoral isolada no linfonodo, essa axila seja considerada positiva. Porém, nem todo mundo segue essa recomendação. Publicação deste mês da Clínica Mayo, certo? Só para lembrar, a doutora Judy Bogue é a chefe do serviço de mastologia da Clínica Mayo e é a coordenadora do Alliance. Na Clínica Mayo, eles não consideram célula tumoral isolada como axila positiva pós-quimionel. Então, nem todo mundo segue essa recomendação. O que nós temos de informação na cirurgia primária em caso de micrometástase? Nós temos 2 estudos randomizados que demonstraram que no braço que foi esvaziado a paciente, nós tínhamos em média 13% de outros linfonodos positivos. Quando eu vou estudar pós-quimioterapia neoadjuvante, esses números são diferentes. Eu selecionei aqui um estudo randomizado, que é o SN-FENAC, e a casuística do Memorial e do Instituto Europeu de Oncologia. Vocês notam que para células tumorais isoladas nós temos muito poucas pacientes, então não dá para a gente tirar uma conclusão em cima disso. Para micrometástases, nós temos um número um pouco maior de pacientes, ainda é pequeno, mas o número é maior, mas vocês notam que o percentual de doença axilar adicional, ele cresce exponencialmente em relação aos 13% da cirurgia upfront. Então, a gente pode concluir que pós-quimionel micrometástase, percentual de doença adicional subclínica é maior do que na cirurgia upfront. Isso muda o prognóstico de nossas pacientes. Publicação da Holanda, do Registro de Câncer Holandês, de 2005 a 2008, mais ou menos 1.350 mulheres, porém somente 50 mulheres com tumores com micrometástase com célula tumoral isolada. Nessa publicação da Holanda não fez diferença, se comportaram como N0 essas pacientes. E foi baseado nessa publicação que alguns colegas da Clínica Humanitas de Milão, na Itália, desenvolveram, ou desenharam, melhor dizendo, um estudo multicêntrico de não inferioridade, o trial chamado NEO-NOD2. O que eles vão fazer? Basicamente, eles vão tratar as pacientes com micrometástase como eles tratam N0. Eles não vão fazer dissecção axilar, nem vão irradiar a axila. Então, é um estudo de descalonamento verdadeiro. O problema é que os resultados vão demorar bastante, vão chegar somente em 2027. Outra publicação que vai de encontro a essa do prognóstico é uma publicação americana do grupo do Dana-Farber, publicado em 2019. Eles pegaram dados próprios do Dana-Farber e fizeram uma revisão de dados do National Cancer Database. E aqui é um gráfico do National Cancer Database, e vocês notam
como é pequeno o percentual de doença micrometastática de célula tumoral isolada, 5% de todas as pacientes que eles viram no National Cancer Database, e aqui nesse gráfico, as pacientes que tinham axila clinicamente negativa antes da quimionel, o comportamento de célula tumoral isolada e micrometástase é semelhante a N1, e é o mesmo gráfico da axila clinicamente positiva. Então, isso é um gráfico que fala de sobrevida global, então o prognóstico pelo estudo americano é pior sim. Os dados do Dana-Farber foram muito semelhantes em relação à sobrevida global e eles fizeram uma outra avaliação que eles não conseguiram com o National Cancer Database, que era sobrevida loco-regional, ou seja, recidiva loco-regional. E aqui vocês podem ver que o problema da micrometástase célula tumoral isolada não parece ser de recidiva loco-regional, mas parece ser sim de um prognóstico sistêmico pior. E isso a gente já tinha essa informação com dados do estudo IEO, que mostrava que somente 2% das pacientes, de uma maneira geral, tinham recorrência axilar, mas 14% tinham recidiva à distância. Então, o prognóstico sistêmico dessas pacientes parece ser pior. Será que eu posso melhorar esse prognóstico com as novas terapias que a gente sabe que a gente tem à disposição hoje? Eu estou mostrando aqui para vocês 4 possibilidades de tratamento de acordo com os perfis moleculares. Todos os estudos demonstraram aumento de sobrevida livre de doença quando eu utilizo essas medicações aqui. Será que isso é o suficiente para mudar esse prognóstico? Nós ainda não temos essa informação. Mas será que a cirurgia mais extensa modificaria esse prognóstico? Isso nunca foi uma resposta, né? A cirurgia maior nunca melhorou o prognóstico pior. Mas vamos ver o que a literatura nos mostra. Isso é um pôster publicado, apresentado em San Antonio há uns 2 anos atrás. Infelizmente, eles não publicaram esse artigo. Eles observaram, com dados do National Cancer Database, que pacientes com linfonodo sentinela positivo pós-quimionel, e aqui é N1, não é nem N micro, nem N célula tumoral isolada, é N1. Aquelas pacientes que faziam radioterapia não tinham vantagem em adicionar cirurgia axilar, não modificada a sobrevida global. Divergindo desse pôster, teve um pôster no mesmo San Antonio que depois foi publicado, e essa é a publicação, também de dados do National Cancer Database, mostrando que sim, tem vantagem em fazer dissecção axilar nesse cenário de axila positiva, YPN1. A exceção seriam aquelas pacientes com tumores luminais e somente um linfonodo metastático. Como todos estudos que são retrospectivos, tem uma série de detalhes, que a gente pode chamar assim, que são os problemas com os dados do National Cancer Database. Até 2012, na maior parte do estudo, não tinha código de linfonodo sentinela no National Cancer Database. Então, eles consideraram como sentinela aquelas pacientes com até 4 linfonodos na patologia. Eles não têm também informação sobre quando é que foi feito o linfonodo sentinela. Você sabe que antigamente era muito comum fazer o sentinela antes da quimioterapia neoadjuvante. Eles não sabem quais pacientes fizeram antes, quais fizeram depois. Não tinha informação sobre resposta clínica à quimioterapia. Eles têm informação de radioterapia regional, mas não sabem se as pacientes realmente irradiaram axila ou somente fossa supraclavicular e mamária interna. E um grande problema do National Cancer Database, eles não têm compliance do tratamento sistêmico. Então, eu não sei se a paciente realmente fez quimioterapia, realmente fez hormonioterapia ou não. Uma publicação um pouco diferente desses dados é uma publicação agora bem recente do pessoal da Universidade de Pittsburgh, um número pequeno de pacientes, eles tiveram 161 pacientes com sentinela positivo e 53 dessas mulheres não fizeram dissecção axilar. Mediana de segmento curta, de 29 meses, eles observaram nenhuma diferença em sobrevida global ou controle à distância, nem em recidiva loco-regional. Qual é o problema desse estudo? Isso aqui foi um grande viés de seleção de pacientes, como vocês podem ver. Eles selecionaram aquelas pacientes de melhor prognóstico, então com doença menos avançada, 38% de micrometástase versus 7, 15% versus 1, menos invasão angiolinfática, mais pacientes com axila clinicamente negativa antes, pacientes com pior resposta no residual cancer burden fizeram axila, etc. Então, foi uma grande seleção de pacientes. Então, esse estudo mostrou assim para a gente. Se a gente selecionar bem a paciente, talvez a gente não precise esvaziar. Na literatura, nós temos muito pouca coisa sobre pacientes que não fizeram esvaziamento e tiveram célula tumoral isolada ou micrometástase. Então, o N é muito pequeno, a recidiva é baixa, mas o N é pequeno. Então, a cirurgia modificaria esse prognóstico. Dados são conflitantes, tem muito viés. O que nós estamos fazendo em vida real? Vamos olhar para o VAR. Clínica Maio, 12% de não esvaziamento em axila positiva. Dados do National Cancer Database, 33% de não esvaziamento.
Dados de St. Gallen desse ano, os painelistas recomendam não esvaziar em quase 30% em macrometástase, isso aumenta considerável na micro e na célula tumoral isolada. Isso é um resumo desses dados, junto com o nosso survey da SBM, um percentual grande de colegas recomenda não esvaziar até em macrometástase. Então, um percentual importante de cirurgiões está evitando dissecção axilar, apesar dos guidelines. Então, será que eu posso evitar a linfadenectomia? Nós não estamos ainda na posição de não fazer nada, a gente está na posição de cirurgia mais rádio versus rádio. Talvez a gente possa avaliar fatores preditivos de outros linfonodos positivos, isso são dados do IEO, quanto mais velha a paciente, maior era o risco, axila clinicamente positiva também tinha um risco maior, extensão extracapsular e taxa de linfonodo positivo sobre taxa de número total de linfonodos. Então, a gente pode decidir isso com calma, porque a maioria dessas pacientes vai ter esse diagnóstico de micrometástase ou célula tumoral isolada no anátomo definitivo e não no transoperatório. Então, a gente pode sentar com a paciente e discutir caso a caso numa reunião multidisciplinar com o oncologista, patologista, radioterapeuta e com a nossa paciente. Então, eu não acho que seja necessário esvaziar todo mundo, mas eu ainda não acho que a gente tenha a liberdade de não esvaziar toda a paciente que chega, por exemplo, com micrometástase. Esse era o meu recado, eu agradeço vocês e quero convidar todos para participar de Gramado em dezembro desse ano. Obrigado.